nós estamos gravando uma série sobre autismo que será apresentada no Fantástico. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Quando a gente fala em autismo, as pessoas ficam, pô, é aquela coisa da pessoa que fica na dela, que não se comunica com os outros. A ideia que se faz do autismo é uma ideia muito pouco científica. E, no entanto, é um tipo de distúrbio muito comum. As últimas estatísticas publicadas indicam de que em cada 100 nascimentos a gente tenha um caso de autismo. E a confusão que se estabelece em torno desse problema é especialmente porque isso, na verdade, é o que é chamado de espectro do autismo. O espectro do autismo envolve situações e apresentações que são muito diferentes umas das outras. Você tem o autismo grave, aquelas crianças que nem chegam a falar. Alguns até começam a falar mamãe, papai, com um ano, mas vai chegando aos 2, 3 anos, de repente parece que eles se trancam num mundo à parte, esquecem, param de falar e ficam com um comportamento completamente diferente das outras crianças. As crianças às vezes ficam com movimentos repetitivos, ficam andando olhando para a parede, de um lado para o outro. Elas têm uma característica muito importante, que elas não apontam para um determinado objeto, como fazem as demais crianças. Elas têm uma dificuldade grande de contato visual. As crianças normalmente ficam olhando no olho da mãe, ela aprende a decifrar o olhar da mãe. Quando a mãe aponta alguma coisa para a criança, primeiro ela olha nos olhos da mãe e depois ela olha na direção do dedo. A criança com autismo não faz isso. Ela, quando quer uma coisa, é capaz até de pegar a mão da mãe e levar até o lugar, mas ela não aponta, ela não chama atenção, ela não se relaciona claramente com outras crianças, procura ficar no seu canto. Um exemplo típico que os especialistas dão, que você dá um carrinho para uma criança, a primeira coisa que a criança faz é andar com o carrinho. A criança com autismo, em geral, vira o carrinho ao contrário e é capaz de ficar meia hora rodando as rodinhas do carrinho. Eles têm uma atração especial por esses movimentos circulares. E alguns nunca aprendem a falar. Esses são os casos mais extremos, é o autismo mais grave. E você tem na outra ponta do espectro aqueles chamados gênios, que só conhecem um assunto, mas conhecem esse assunto numa profundidade absurda. São essas pessoas que são capazes, às vezes aparecem nos shows de televisão, são capazes de fazer conta de cabeça mais depressa do que no computador. Você diz para ele, quanto dá? 2.427.326 multiplicado por 8.184.209. Eles, quando acabou de falar, eles se dão o resultado da conta. Outros sabem tudo a respeito de um assunto particular. Eles são muito ligados na matemática, porque as pessoas com autismo gostam de situações em que a resposta é única. E na matemática, quando você tem um problema, só tem uma resposta e acabou. Se você entrega para eles várias soluções, eles se perdem e ficam paralisados. Eles têm uma dificuldade muito grande no relacionamento social, por quê? Porque o relacionamento social, na evolução da espécie, foi fundamental para a sobrevivência. Imagina na África, 5 milhões de anos atrás, quando nós descemos das árvores, uns animais de 1 metro de altura, sozinhos, aqueles primeiros hominídeos, se eles não se agrupassem, não seriam capazes de sobreviver. Então nós desenvolvemos uma circuitaria de neurônios para estabelecer esses relacionamentos, reconhecer amigos, separar os amigos dos inimigos, as pessoas perigosas das pessoas amigáveis, que é de altíssima sofisticação. Você vai a um bar, chega lá, vê uma moça que você acha bonita, você olha para ela, vê que ela olha para você e você começa a flertar com essa moça. Há uma interação de altíssima complexidade. Você tem que reconhecer os sinais, você tem que emitir outros sinais. E isso caminha por uma determinada circuitaria de neurônios. Você imagina que você tem um defeito nessa circuitaria. Pode ser mais grave ou menos grave. Esse defeito vai interferir com o relacionamento social. Quando essa moça olhar para você, você não vai entender o que ela quer dizer. E esse
esse caminho, essa dificuldade do relacionamento social é a marca registrada do autismo. Isso pode ir desde os casos mais graves, como eu disse, daqueles que nem aprendem a falar, porque falar é um ato social, ninguém aprende a falar sozinho, até aqueles que são pessoas das nossas relações, que você conhece, mas que têm um comportamento um pouco estranho, que em situações sociais encontram muita dificuldade e que às vezes são mal compreendidos, são aqueles tipos que a gente acha que são esquisitos. E muitas vezes esses tipos esquisitos são geniais, conhecem um determinado assunto em profundidade, mas só se interessam normalmente por aquele assunto que eles dominam em profundidade. Então você veja que, na verdade, é um espectro. Desde a pessoa que não sabe falar, que nunca vai aprender a ler, até aqueles que são altamente capacitados para executar determinadas tarefas. Na série nós entrevistamos vários portadores de autismo, especialistas, para tentar dar uma noção do que é esse tipo de problema e de como nós podemos ajudar os amigos e os familiares que apresentam o distúrbio do autismo. Espero que vocês gostem.